E aí, meus amigos, shalom, paz, saúde e prosperidade. É o que eu desejo para a sua vida, para a sua família. Muito mais do que desejar, eu profetizo. Então recebe o shalom de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, aquele que te ama, aquele que quer bem para você, aquele que te quer bem. Receba o shalom de Deus hoje. Paz, saúde e prosperidade para a sua vida e família. Deus te abençoe. Muito bom você estar aqui comigo, conosco, em mais um vídeo, em mais uma ministração da palavra revelada, da sabedoria de Deus. Aqui a gente fala sobre as verdades, as maravilhas do reino de Deus. Eu sou o Thiago Rui. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, super bem-vindo. Você é realmente um convidado muito especial. Quem te mandou esse vídeo? Quem te mandou esse link gosta muito de você, te ama muito, quer realmente o melhor de Deus para tua vida. Pode ser que você tenha caído aqui nesse vídeo porque você estava aí navegando nas redes sociais e de alguma forma me achou aqui, achou esse link. Ó, eu sou o Thiago Rui. Peço que você já me ajude, me dê aquela força, ó. Curta, compartilha esse vídeo, tá? Manda para mais pessoas. Você quer que alguém seja abençoado? Você sabe que alguém precisa ser abençoado no dia de hoje? Um amigo, um colega, um parente, um vizinho, sobrinho, primo, neto, filho, enfim. Você sabe que alguém precisa receber uma palavra de motivação, de inspiração, de fé, que vai realmente mudar a história dessa pessoa? Então, pega esse link e manda pra ele. Compartilha, coloca lá nos teus grupos de WhatsApp e de Telegram. Curta também esse vídeo, tá? Para que o algoritmo saiba que muitas pessoas, e graças a Deus muitas pessoas, têm sido, sabe, abençoadas, inspiradas, têm tido as suas famílias assim poderosamente tocadas pelo Espírito Santo de Deus através dessas ministrações que a gente coloca aqui, tá bom? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então faça isso, se não segue ainda, segue aqui, tá? Clica em seguir. No YouTube é Thiago Rui, no Kawaii é Thiago Rui, no Instagram é @Thiago Rui 1 e no TikTok é @Thiago Rui 777. Meu nome tá aqui na tela em algum lugar, vou colocar também na descrição do vídeo, nos comentários, em algum lugar você vai ver aí, tá bom? Da bio, enfim. Vamos que vamos para mais uma palavra de sabedoria. A gente não fala aqui de usos e costumes, não fala aqui de dogmas religiosos, sabe? A gente fala aqui sobre Jesus e sobre a palavra dele. A gente fala sobre o reino de Deus. Então eu quero que você agora, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga que está aqui me assistindo, me ouvindo, enfim, você que parou alguns minutos, continua, relaxa, fica aí calmo, sossegado, mas com a mente aberta, com o espírito antenado naquilo que Deus quer falar para você nesse dia. Nosso Jesus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, ele tem uma palavra que vai muito nos abençoar, tá? Então você pode anotar aí. Eu sempre falo, quem tá aqui pela primeira vez já pega esse costume, né? Quem já assistiu mais vezes aos vídeos que eu coloco aqui nas minhas redes sociais, já sabe, ó, pega um papel e uma caneta para anotar. Não é que você não possa digitar no seu tablet, no seu celular, enfim, no seu computador, no notebook. Mas quando você pega um papel e uma caneta, né? Quando você escreve, você está escrevendo, você está lendo, a tua mente está trabalhando, o teu cérebro está processando, o gesto, inclusive, que você faz escrever, tudo isso é ciência, né? Eu sei isso que explica. Isso é muito importante, você vai ver a diferença que isso faz, você vai guardar mais, assimilar mais. Eu mesmo faço isso, eu sempre faço isso, eu tenho escritos, estudos, artigos, palavras, né? Que, enfim, de homens, mulheres de Deus, servos e servas de Cristo, que ao longo dos anos têm me edificado, me abençoado, sabe? Eu tenho aí palavras que eu escrevi há 10, 20 anos atrás e que ainda hoje fazem uma grande diferença na minha vida. Então faça isso. O tema de hoje, você já pode ir anotando aí, meu amigo, minha amiga que está aqui me acompanhando, anota aí, benefícios da oração. Isso aí. Benefícios da oração. Quero falar sobre oração hoje. Rapidamente, vamos falar sobre oração. Já vamos desmistificar, galera, meus amigos, pessoal querido aí que me acompanha. Vamos desmistificar algumas questões, alguns paradigmas, né, alguns dogmas, alguns conceitos. Pessoal, já para começar assim, já para começar rasgando, né, porque aqui a gente fala sobre o reino, fala sobre Cristo Jesus e as verdades de sua palavra, a gente fala sobre a sabedoria divina, a palavra de Deus. Fez a diferença no passado, há milhares de anos atrás, ao longo das eras, dos tempos, e foi vindo até hoje, chegou até nós hoje, continua a fazer diferença nos dias de hoje. Pessoal, oração não é um conjunto de palavras mortas, vazias, sem sentido. Não são meras palavras. Não são vãs repetições, não devem ser
vãs repetições. Isso não tem a ver com religião, com religiosidade, mas oração não é reza. Oração tem a ver com relacionamento com Deus, com o Criador, o Eterno, o Eu Sou, Todo-Poderoso. Oração tem a ver com relacionamento, com intimidade, com conexão com Ele, com o Senhor Jesus, com amizade com Ele. Oração é, digamos, uma conversa que você tem com o Deus Todo-Poderoso. Oração não é simplesmente um monólogo, é um diálogo. Entenda isso. Não é só você falar, você também tem que aquietar sua alma, aquietar seu espírito, sua espiritualidade, sua vida espiritual, para que você possa ouvir o Espírito de Deus falando dentro do teu espírito, do teu homem interior. Eu já falei isso em outros vídeos, você pode ver aqui nos vídeos que eu coloco aqui nas minhas redes sociais, você pode ver aqui no meu YouTube, Thiago Rui, lembrando que Thiago é sem H, T-I-A-G-O, Rui com Y, R-U-Y, tá? Thiago Rui. Vê aqui nos vídeos, nos últimos vídeos que eu postei. Eu tenho falado isso. Vou repetir aqui no vídeo de hoje. Nós temos que ter uma vida, pessoal, não religiosa. Não é simplesmente isso pode, isso não pode, isso é certo, aquilo não é. O que é certo e o que não é, a palavra já diz. O que pode e o que não pode, a palavra já diz. O que é pecado e não é pecado, a palavra já diz. Não é pura e simplesmente o que o homem, o ser humano fala. Por quê? Ao longo dos tempos, muitas coisas que a Bíblia nunca falou que é pecado, nunca falou que transgride a lei, os mandamentos de Deus, o homem falou que transgride. Por exemplo, teve épocas que grupos religiosos falavam que jogar futebol é pecado. Era pecado. E aí, dá um barulho desse. Só para citar um exemplo. Jogar bola, jogar futebol era pecado e pessoas foram excluídas, foram jogadas para fora da comunidade de fé, da igreja, da instituição religiosa por causa de ter jogado uma partida de futebol. Teve épocas que líderes religiosos falavam que assistir televisão era pecado. Como é que era que falava? Televisão era o caixote do diabo. Olha só, olha o termo que usavam. Passaram-se os anos, os mesmos líderes religiosos e, claro, outros líderes religiosos, porque aqueles do passado muitos faleceram, então outros dos mesmos segmentos, das mesmas denominações, passaram a ter programas evangelísticos na televisão. Mas, sem contar que na época muitos líderes religiosos que falavam que assistir televisão era pecado, eles tinham televisão guardada dentro do armário, em algum compartimento, em algum ambiente da casa. Pior ainda, que a mentira maior, que a hipocrisia maior, os membros não podiam ter, mas eles tinham. Eram coisas como essa que Jesus combatia, que os fariseus faziam. Isso é farisaísmo, é religiosidade, não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, nós temos que ter uma vida de intimidade, pessoal. Eu sempre vou bater nessa tecla, eu não falo aqui sobre usos e costumes e dogmas religiosos, porque isso não leva ninguém para o céu, não salva ninguém, pelo contrário, cada vez mais afasta do paraíso, cada vez mais afasta da Canaã celestial, da Nova Jerusalém, do céu de glória. Quantas pessoas foram lançadas para fora? Então, a gente tem que entender isso. A oração, pessoal, não é simplesmente um ato religioso. Também tenho que dizer o seguinte, apesar da oração ajudar, e muito, não é pura e simplesmente uma terapia, da mesma forma como uma pessoa, né? A oração não é como acontece de uma pessoa ir numa terapia, um psicólogo, não estou dizendo que isso é errado, é bênção. Um psicanalista, não estou dizendo que é errado, é bênção. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração não é ato religioso. Oração não é terapia. Oração é vida de relacionamento, de intimidade, de amizade com Deus. O tema de hoje, eu só estou fazendo uma introdução. Mais à frente, ao longo dos tempos, mais pra frente, inclusive, eu vou gravar outros vídeos sobre oração, sobre o tema oração. Mas eu quero já me atentar em alguns pontos nesse primeiro, digamos assim. O tema é, você anotou aí? Pega o papel e anota, pessoal. Benefícios da oração. Vou falar sobre os benefícios, mas eu primeiro precisei
fazer esse apanhado, essa introdução, né? Se oração não é um ato religioso, por que orar? Por que oração é importante? Você, meu querido amigo, minha querida amiga, você que me assiste aqui pela primeira ou até pela segunda, terceira vez, enfim, você que já nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, pode estar se fazendo essa pergunta. Então, eu vou dizer o porquê, já dizendo os benefícios, ok? Ponto número 1, ou benefício número 1, né? O tema é benefícios da oração, então, benefício de número 1, anota aí enquanto eu vou bebendo uma aguinha para hidratar. A oração, anota aí pessoal, número 1, benefício de número 1, é o seguinte, anota aí, ó. A oração permite que a nossa mente pense nas coisas do alto, vírgula, nas coisas de Deus, vírgula, não somente nas coisas da terra. Vou falar de uma só vez. Benefício de número 1. A oração permite que a nossa mente pense nas coisas do alto, nas coisas de Deus, não somente nas coisas da terra. Vamos entender o que a sabedoria milenar eterna, que saiu da mente de Deus, que saiu da boca de Deus, chegou para nós hoje. Está escrito, glórias ao Senhor por isso. Vamos ler, para termos um entendimento ainda melhor, que a santa e gloriosa palavra de Deus nos diz. Colossenses, capítulo 3. Abre aí. Se você tem a sua Bíblia no formato físico, né, em papel, abre Colossenses, capítulo 3, pessoal. Pode ser que você não tenha a Bíblia de papel, né, formato físico. De repente, você tem aí no aplicativo, você pode jogar no Google, né, aí no buscador de internet. Tá bom? Se tem como você assistir esse vídeo de uma outra forma no aplicativo ou de tela, enfim, abrir o Google, amém? Então ligue, né? Acesse aí. Se você tem no formato físico, abra, beleza? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Tem dia que tá calor, tem dia que tá frio. Às vezes no mesmo dia tá frio, tá calor, então mudanças bruscas de temperatura nesse tempo que a gente tá vendo, né? Então é importante estar bebendo água, se hidratando, é o melhor líquido que existe, né? Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz. A gente já entendeu o que é oração, né? Oração é conversa. Oração é diálogo com Deus, feito em nome de Jesus. Não é monólogo, a gente fala, a gente também precisa ouvir. Parar nossa alma, nosso espírito para ouvir. Não é pecado pedir. Você pode colocar os seus pedidos, clamores, súplicas, desejos, demandas diante de Deus, crendo e confiando nele que você já recebeu, porque a fé ela não vai ser, ela é a certeza das coisas que se esperam. E ela não vai ser, ela é a convicção dos fatos que ainda não foram vistos. Então a sua boca tem que confessar, a sua mente tem que pensar, o seu espírito já tem que viver como se você já tivesse aquela bênção. Não que você vai ter, como se você já tivesse recebido. Isso é fé. Quando você faz oração com fé, com confiança em Deus, não duvidando, com fé e sinceridade, ele vai responder no momento certo. A vontade dele que é boa, agradável e perfeita será feita. É claro que a oração não é só para pedir, você ora também para agradecer aquilo que você já recebeu. Aliado ao pedido, você agradece por já ter recebido pela fé, mesmo que materialmente você não esteja tocando, né? Você ainda não tocou na bênção, né? Materialmente falando, ela ainda não se materializou, mas você já agradece como se ela já tivesse sido materializada na sua vida. Mas você também precisa, na oração, engrandecer a Deus, falar sobre a beleza de Cristo. Você precisa declarar com a sua boca a beleza de Cristo, a beleza do Espírito Santo, a beleza do Deus Pai, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, belo, formoso, divino, mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Ele é o Criador, o desejado das nações, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Você precisa louvar, elogiar, engrandecer a Deus, glorificar através das suas palavras. Claro que a sua vida tem que glorificar, tem que dar glórias ao Senhor. Não adianta as suas palavras. Os fariseus faziam isso, eles usavam as palavras, mas o pensamento e a vida deles eram totalmente oposto. Jesus combateu isso. Se a sua vida glorifica a Deus, as suas palavras também precisam glorificar. Então, você agradece, você pede, você engrandece a Deus. Em termos de pedido, não é só para você e por você, mas você ora, intercede, pede por outras pessoas, porque o verdadeiro cristão não é egoísta. A marca do cristianismo, daqueles que são realmente filhos de Deus, que vivem as verdades do reino de Deus. Lembra que Jesus falou, venha o teu reino? Então, uma das marcas de um discípulo de Jesus não é o egoísmo, a avareza. Você precisa orar, interceder por outras pessoas, por outras famílias. Enfim, pelo país, pela sua cidade,
etc., né, pelo mundo até, você então faz tudo isso através da oração. Você precisa, a oração tem que começar dentro de você e ser transportada para fora através das palavras. Então eu falei um pouco sobre oração e agora eu vou falar sobre os benefícios da oração. Número 1, a oração permite que a nossa mente pense nas coisas do alto, não só nas coisas dessa terra. Olha o que diz Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Pensem nas coisas que são de cima, do alto, e não nas que são da terra. Então, pessoal, a oração é a maneira de a nossa mente se concentrar e focar nas coisas de Deus, deixando toda a preocupação de lado e buscando a vontade do Senhor. Tem um texto, né, em Filipenses que fala, né, tudo que é lícito, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma verdade, se há algum louvor, nisso pense. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração, vossa mente, Cristo Jesus. Assim, pode abrir esse texto rapidamente? Deixa eu achá-lo aqui. Ó, Filipenses 4, né? Eu li o livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, então é uma carta antes. Agora aos Filipenses. Capítulo 4, ó. Que inclusive tem até a ver, fala sobre oração, né? Versículo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijem-se. Seja a vossa equidade, ou dependendo da versão, seja a vossa moderação, e tem outras versões, seja o vosso equilíbrio notório, né? Seja a vossa equidade notória. A todos os homens, perto está o Senhor. Não estejam inquietos, né? Ansiosos, por coisa alguma. Antes, os vossos pedidos, olha só, oração, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Já falei isso em outros vídeos. Oração é uma coisa, súplica é algo mais além. Com ações de graça, você também tem que ser grato. E a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações, ou seja, os vossos pensamentos, a vossa alma, a vossa vida emocional, né? Em Cristo Jesus. Aí entra o que eu falei antes, no versículo, né? Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensem. Então, pessoal, nós, nesses tempos, muitas vezes, a gente fica muito focado nas coisas dessa terra. Nós, durante o dia, somos bombardeados por informações, internet, redes sociais, televisão, jornais. A gente precisa descansar nossa mente, relaxar nossa mente no Espírito Santo, na palavra. A gente precisa pensar no que a palavra de Deus diz. Coisas boas, é o que o texto acabou de dizer. Então a oração nos ajuda muito nesse sentido, muito nessa questão, né? Ponto número 2. Benefícios da oração, né? Benefício de número 2. A oração permite que Deus execute a boa, perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. Anota aí. Lembra que eu falei? Pega um papel e uma caneta. Só se você não tiver como, digita. Mas, se possível, pega um papel e uma caneta, uma folha, anota esse ponto também. Você vai ver como vai ser muito importante. Depois, você leia esses pontos que você escreveu, aquilo que o Espírito Santo de Deus, do Eterno Todo-Poderoso, está revelando a você. Depois de terminar esse vídeo em outro momento, assiste uma segunda vez, assiste uma terceira vez. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, pessoal. E ouvir a palavra de Deus. Quando a gente fala, prega, expõe, ensina, ministra a palavra, você está ouvindo, a fé está sendo gerada dentro de você, no teu homem interior, no teu espírito. Eu já falei isso. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Como quando Deus criou o ser humano, ele criou Adão, né, do pó da terra. Ele fez aquele boneco de barro, de argila. Soprou, melhor dizendo, o fôlego de vida, o Espírito Santo. O Espírito entrou nele e ele passou a ser alma vivente, como diz em Gênesis. Entendeu? A gente não é isso aqui que a gente toca, carne. A junção da alma, que é mente, vontade e emoções, com o nosso corpo, é o que a Bíblia, melhor dizendo, chama de carne. É o que a Bíblia chama de carne. A gente não é a nossa carne. Já falei isso em outros vídeos também, estou aqui só repetindo. Nós somos o que está dentro da gente, o espírito. Nós somos um espírito, o homem interior, como a Bíblia fala, o homem interior. Então,
Quando a gente está conectado com Deus e tem uma vida de oração, não é só falar, é a vida, o estilo de vida de oração. A oração, aí você pode anotar aí, número 2, segundo benefício. A oração permite que Deus, vou repetir, a oração permite que Deus execute a boa, perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus por isso. A instrução de Jesus em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, não é apenas uma oração para recitar, mas um padrão de oração que leva à vontade de Deus. A gente lê lá em Mateus capítulo 6, né? Nem vou precisar ler tudo, depois você lê com calma. Dos versos 9 a 13, né? Mateus, capítulo 6, do 9, cadê? Ao 13, né? Vou ler rapidamente, é provavelmente a oração mais conhecida do mundo, né? Da história da humanidade. Que é a oração do Pai Nosso. Jesus falou, não é que você não possa recitar, como os advogados falam, ipsis literis, né? Literalmente, essa oração. Mas ela não pode se tornar uma reza, uma vã repetição, meras palavras. Aquilo deve ser um padrão para você. De como a oração deve ser feita. Os discípulos de Jesus pediram para Jesus ensiná-los a orar. Aí Jesus falou, portanto, vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você ora a Deus, engrandecendo o nome dele, engrandecendo a ele, glorificando a ele. Olha algo que eu sempre falo aqui, não é religião, não é dogma religioso, é o reino de Deus. Então ele falou aqui, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus é feita no céu, agora é preciso que ela seja feita aqui na terra. Esse tem que ser o nosso clamor, nossa oração, esse tem que ser o nosso desejo e as nossas atitudes, né? A nossa vida tem que demonstrar isso, tem que realizar isso. Não nos deixa cair em tentação, ou não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, não é que não, mais uma vez eu digo, não é que não possa essa oração ser feita dessa forma assim. Tem momentos que a gente sente no espírito de orar dessa forma, mas isso tem que ser um modelo para que nós possamos orar ao Senhor. Tem que ser desse jeito, dessa forma. Nosso estilo de vida tem que ser assim. Ok, pessoal? Isso vai ser demonstrado nas nossas palavras. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Mais um ponto aqui, ponto de número 3. Terceiro benefício, benefício de número 3. Lembrando que o tema é benefícios da oração. É o benefício de número 3. A oração nos leva ao Santo dos Santos para recebermos a graça de Deus. Glórias a Deus por isso, aleluia. Coloca aqui nos comentários, pessoal, digita aqui embaixo nos comentários, fala assim, glórias a Deus, digita aí, escreve aí, glórias a Deus. Olha que lindo, pessoal, isso é muito lindo, gente. Isso é lindo demais, pessoal. Pega um papel e uma caneta e anota aí. Número 3, benefício de número 3. A oração nos leva ao Santo dos Santos para recebermos a graça de Deus. Isso é demais, pessoal. Se manifesta de alguma forma, gente. Pessoal, se manifesta. Coloca nos comentários. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Coloca alguma frase aí demonstrando que você entendeu, que você recebe essa verdade. Essa verdade nos está demonstrada nas Escrituras em Hebreus, na carta aos Hebreus. Pega a sua Bíblia em formato físico, a palavra de Deus, em papel, e abre em Hebreus. Isso aí. Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4. Olha o que nos diz Hebreus 4. Enquanto isso, ver mais um banho de água. Hidratar esse clima que é um pouquinho seco, né? Do inverno que nós estamos. Amém, glórias a Deus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Ou você abre, você liga aí no seu aplicativo, coloca aí na internet, no Google, joga Hebreus 4, verso 16.
seguinte, pessoal, vamos ler o 14, o 15 e o 16, que é interessante a gente ler o contexto para nós termos um entendimento, uma revelação, uma compreensão ainda melhor da palavra de Deus, da sabedoria, para que a sabedoria realmente exploda dentro da gente e faça uma grande diferença e mude a nossa vida, a nossa história e a de nossa família. Em nome de Jesus. É importante, né? A fé vem pelo ouvir, lembra? É você ouvir uma vez, ouvir 2, 3, 5, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que aquela verdade entre em você e mude a sua história. Então, tudo isso que você está anotando, depois leia, releia, estude, com calma e com tranquilidade. Pega essa mensagem, esse vídeo, assista mais vezes, para que essas verdades entrem em você, pratique, coloque em prática, entendeu? Essa sabedoria que vai fazer uma grande diferença. E a sabedoria é você colocar o entendimento que você está recebendo agora em prática. Vira e mexe eu falo, já falei em outros vídeos, né? Uma frase do pensador americano Earl Nightingale. Sabedoria, inteligência é saber que tomate é fruta. A gente aprendeu, né? Que tomate é fruta na escola, enfim. Então, olha o que ele escreveu. O que ele falou uma vez, né? Esse pensador americano. Inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve colocar o tomate na salada de frutas. Interessante, né? Tem uma outra frase muito bacana que eu gosto muito também, além dessa, que é do Thiago Brunet. O Thiago Brunet, ele fala, né? O inteligente sabe sair do buraco que o sábio jamais cairia. Então, a sabedoria é algo que é maior, melhor, é transcendente, além disso que a gente vive aqui nesse plano, nessa esfera, nesse mundo. A sabedoria vem de Deus, a gente precisa de Deus. A própria palavra fala que quando a gente precisa de sabedoria, a gente tem que pedir a Deus. Né? Na carta de Tiago, ele fala, né? Peça a Deus se você precisa de sabedoria, ele não vai jogar na tua cara, né? O termo jogar na cara é no popular hoje em dia, né? Mas ele fala, né, que Deus não vai improperar nada, né? Peça a Deus que ele te dê e ele dá liberalmente, não vai improperar nada. Ele não impropera, né? Ou seja, ele não fica, poxa, que coisa chata, que coisa horrível. Não, ele dá liberalmente, ele dá com prazer, ele dá com alegria, você precisa pedir a ele. Então, um outro benefício, eu nem tava aqui nesse esboço, mas eu poderia até acrescentar, posso até acrescentar. Um outro benefício da oração é você receber sabedoria de Deus, porque a sabedoria vem do Senhor, vem do alto, né? Depois eu vou gravar mais vídeos específicos sobre inteligência, conhecimento e sabedoria. Em outra época, em outra ocasião, mais pra frente, né? Mas é um benefício. Sabedoria. A gente adquire sabedoria andando com pessoas sábias, como o Provérbios fala. Ande com os sábios e serás sábio. Óbvio, né? O primeiro ponto, a gente orar, pedir a Deus. Então, beleza, pessoal? Então a gente precisa disso, né? Não adianta só ter o conhecimento, a gente precisa aplicar ele na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Por isso que esse canal tá aqui, por isso que o irmão Thiago Ruiz está aqui, inspirado pelo Espírito Santo para ajudar você, empoderar, abençoar a sua vida, ser, sabe, um instrumento de bênção para você e para sua família, né? Que você receba em nome de Jesus inspiração, motivação, poder e palavra de Deus para sua vida. Vamos lá, Hebreus, capítulo 4, diz assim. Eu ia ler só o 16, mas vamos ler o 14 e 15 também. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então a gente precisa falar, a palavra diz. A gente precisa declarar em voz alta as verdades da palavra de Deus. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora sim, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glórias a Deus, aleluia. Como é que a gente vai chegar ao trono da graça? Um dia, literalmente, a gente vai chegar, né? Vai ter os momentos que eu vou falar sobre os últimos acontecimentos, o cumprimento das profecias, né? O estudo da escatologia, que é o estudo dos últimos acontecimentos, né? Apocalipse, aquela coisa toda, tema para outros vídeos mais pra frente. A gente vai ser arrebatado dessa terra, a gente vai viver com Deus na glória, no céu, para todo sempre. A gente vai, literalmente falando, estar diante do trono da graça. Como é que a gente faz isso aqui nessa terra? Ainda estamos aqui, como é que a gente faz isso? Através da oração. Das palavras, mas muito mais do que as palavras. Uma vida de oração. Nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida de oração. Glórias a Deus, pessoal. Eu teria mais pontos para falar. São vários os tópicos, são alguns tópicos. Vou parar só nesses 3. Então eu vou gravar depois com calma uma parte 2 e de repente até uma parte 3. Então essa aqui você pode anotar aí no seu papel. Vai ficar Benefícios da Oração, parte 1. Isso, o tema de hoje então vai ser Benefícios da Oração, parte 1. Tá bom, pessoal? Meus amigos. Depois eu vou gravar a parte 2, a parte 3, em nome de Jesus Cristo, tá?
teria outros tópicos para falar, mas eu vou deixar nos outros vídeos. Já que a gente está falando sobre oração, eu quero orar por você e orar com você, em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, Tu és lindo, Tu és belo, Tu és formoso, Tu és maravilhoso. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu reconheço o Teu senhorio, a Tua soberania na minha vida e na vida de todos aqueles que estão me assistindo, nos assistindo nesse momento. Eu não sei se de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Em algum momento, esse amigo querido, essa amiga querida está aqui nos assistindo. De alguma forma, essa palavra, esse vídeo chegou a ter essa pessoa. De repente, alguém querido dela, um amigo, um parente, enviou um link. Ou ela, de alguma forma, estava navegando e o Senhor permitiu e abençoou para que esse vídeo chegasse até ela, ela se deparasse com esse vídeo e ela clicou e ela assistiu até agora. Então eu peço que essas verdades, em nome de Jesus, possam estar entrando na vida dela, Pai. Esse Teu servo, essa Tua serva, esse filho do Senhor, essa filha do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, em nome de Jesus, melhorando a sua vida de oração. Que a oração sim seja as palavras, mas não somente as palavras, mas que seja a vida dessa pessoa. Que a oração seja um estilo de vida. Em nome de Jesus, Pai Santo, querido e amado. Abençoa, edifica, inspira, motiva, prospera, ajuda, derrama graça e favor do Senhor. Salva esses entes queridos que ainda não são salvos e que precisam ter um encontro real, único e verdadeiro com Cristo. Abençoa essa vida, abençoa essa família, Pai. Que realmente uma nova história possa ser escrita hoje, a partir de hoje, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória de Yeshua, para a honra e glória de Jesus. Eu oro agradecido a Ti em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Você que não conhece Jesus, sem mais delongas, você quer Jesus na sua vida? Você entendeu a necessidade que precisa de receber esse Jesus maravilhoso? Eu já orei, eu já abençoei. Então quem já conhece Jesus, glória a Deus, está sendo mais ainda abençoado. Mas você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo pela primeira ou até, quem sabe, pela segunda ou terceira vez, mas que ainda não fez essa oração, não tomou essa decisão, o tempo é hoje, o tempo é agora. Você precisa fazer a sua parte, ter essa sua responsabilidade, para que realmente Deus possa mudar, modificar, transformar de uma vez por todas a tua vida. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa se abrir para Ele. Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato. Estou batendo. Se você quiser, você vai abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Jesus falou isso. A salvação está sendo oferecida a você, basta você tomar posse para a sua vida. E como você faz isso? Querendo. Você precisa querer. Então, se manifeste de uma forma em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, eu quero Jesus, ou eu recebo Jesus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o único e verdadeiro, suficiente Senhor e Salvador de sua vida, meu amigo, minha amiga, e dentro de você, lá no teu espírito, você crê, não duvidar, que Ele já está te salvando, que o Espírito Santo veio ao corpo dele, Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele está à direita de Deus intercedendo por você. Você precisa crer dentro de você e confessar com sua boca. Se você fizer isso, você é salvo, se torna uma nova criatura. O maior milagre acontece, que é o novo nascimento. Uma oração simples, rápida. Faça isso aqui, ó. Repete após mim em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Como o meu total e exclusivo Rei, Redentor e Deus. Eu declaro com a minha boca que não existe outro. Somente o Senhor. Pela fé no nome de Jesus, eu revogo, eu corto no reino espiritual e material todo o trato que eu fiz com as trevas. Eu agora faço o único e verdadeiro trato, aliança contigo, hoje para todo sempre. Jesus, amado Jesus, maravilhoso Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu me abro para Ti, entra dentro de mim. Espírito Santo, entra dentro de mim. Opera em mim o maior milagre, que é o novo nascimento. Eu creio. Eu não duvido, eu creio que eu estou nascendo de novo. E que eu não sou apenas agora uma mera criatura. Eu passo a ser filho do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor me salva agora. Eu nasci de novo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia! Você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui, fez essa oração pela primeira vez. Coloca aqui nos comentários, para eu saber, pra gente... Gente, se tá tendo festa no céu, tem que ter festa aqui na terra também. Eu quero me alegrar com você, eu quero ficar feliz com você. De alguma forma, coloca aqui nos comentários, uma frase assim, ó, eu recebi Jesus, eu aceito a Jesus, enfim, a gente vai continuar abençoando a vida através da oração, orando por você, né? Melhor decisão que você fez na sua vida, então, ó, você pode ler a Bíblia na internet, no aplicativo, mas se possível, vá numa editora, numa loja cristã, evangélica, enfim, compre uma Bíblia.
para você poder começar a ler, se familiarizar, né? Vai lá na primeira página do Reads, procura lá, Evangelho de João, comece a ler o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Depois leia Provérbios, depois leia Salmos. Comece com esses 3 livros para você começar a se inspirar, a ser cheio do Espírito Santo através da leitura e da meditação da palavra, se familiarizar, né, nessa tua nova caminhada de fé com Jesus. Procure ter uma vida de oração, né? Veja esse vídeo de novo. Né? Oração não é um monólogo, é um diálogo com Deus. Deus fala com você também. Olha, Deus, tem uma vida de oração, tá? Procure uma igreja, uma comunidade de fé, uma comunidade cristã que vai te ajudar, te abençoar nessa nova caminhada. Em oração, peça a Deus que Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar onde é. Uma igreja que só Jesus seja o Senhor e não outro. Uma igreja que só a palavra de Deus seja o único livro, o único manual de regra de fé, de prática, que não tem outro livro por aí, não. É a palavra, tá? É Jesus, é a palavra. Enfim, Deus vai falar com você, tá bom? Vou ficando por aqui. Mais um vídeo aqui desse nosso quadro Palavra de Sabedoria. Aqui nas nossas redes sociais. Depois já vem a parte 2 dos benefícios da oração e até mesmo a parte 3. Tem muita coisa boa vindo por aí. Continua nos acompanhando para que o algoritmo saiba que, gente, não é meras palavras, é porque realmente é assim que funciona na internet. O algoritmo precisa saber que esse vídeo de verdade tem abençoado pessoas. As pessoas têm dado retorno. O quanto tem sido abençoadas, inspiradas, motivadas, o quanto Deus tem falado, tocado, abençoado as vidas, as famílias. Para que o algoritmo saiba, para que mais pessoas conheçam essa palavra do reino, da sabedoria de Deus. E sejam abençoados também como você está sendo. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, a cada vez mais pessoas e famílias. Então, faça essas práticas aqui, ó. Por favor, dá essa força. Clica aqui em curtir, né? Joinha, né? Curta esse vídeo. Compartilha, né? Com mais pessoas, para que pessoas também sejam abençoadas, né? Clica em compartilhar. Se não segue, clica em seguir e ativa as notificações, tá bom? Nas redes sociais. No YouTube, Thiago Rui. No Kawaii, Thiago Rui. No Instagram, @Thiago Rui 1. E no TikTok, @Thiago Rui 777, beleza? Ó, escrevi 2 e-books para finalizar agora de uma vez por todas. Um e-book sobre a necessidade que nós devemos dizer não. Muitas vezes a gente diz sim pra tudo, a gente é muito bonzinho, a gente tem que ser bom, boas pessoas. Mas, sabe, a gente é muito bonzinho, diz sim pra tudo. Tem uma pessoa que tem que dizer não, também é bíblico. Tem a ver com a palavra de Deus. Então tem esse e-book muito interessante. Tem um outro e-book, outro livro digital, né? Que você pode estar comprando, adquirindo, sendo abençoado, sendo edificado, inspirado, motivado, que fala sobre o propósito. Você nasceu para viver o teu propósito de vida. Deus fez você nascer com um propósito, com uma missão, com um objetivo. Você nasceu para algo, você precisa descobrir e colocar em prática. Você só pode praticar se você descobrir. Então, adquirir esse e-book vai fazer uma grande diferença na tua vida e na vida de tua família. Tá aqui o link, ó, biolink.info/Thiago Rui 1. biolink.info/Thiago Rui 1. Ok? Vou ficando por aqui. Deus abençoe e até a próxima. Desejo para você, profetizo na tua vida e na vida de tua família. Shalom. Paz, saúde, prosperidade.